Graça e paz, queridos irmãos, paz de Deus, shalom. Irmãos, eu fiz uma live agora há pouco, até eu me perdi, deixei coisas que eu ia responder, não consegui contar, porque muitas perguntas. Eu confesso que alguma coisa me tirou a comunhão ali. Não os irmãos, não foi os irmãos que estavam ali. Foi pessoas que entraram, pessoas de uma denominação que está furiosa, irmãos, porque nós estamos fazendo cultos e essas pessoas parecem que não querem, né? E andam criando problemas, porque nós estamos falando a verdade e isso está trazendo um tanto de preocupação. Como os irmãos viram, entrou um irmão, aqueles que não viram, entrou um irmão da cidade que eu moro, já não está mais nessa denominação, a CCB, está em outra. Ele foi esclarecido assistindo o canal do nosso caríssimo irmão Josafá. Tem muito mais condições de fazer vídeo do que eu. Eu sou simples, irmãos, e não tenho tanta sabedoria quanto o irmão lá. Eu fico feliz por ele. Ele muito me ajudou. Então quero agradecer também a Deus e a ele também. Primeiramente a Deus, ao Senhor Jesus Cristo e ao nosso irmão que tem ajudado nós. Se ele ver esse vídeo, ele vai saber que eu sou agradecido porque... Mas hoje realmente eu confesso que eu estava fazendo a live com muita dor, irmãos, com dor. Por isso eu estava me perdendo muito. Então se os irmãos olharem lá vão ver muitas coisas que eu esqueci e no fim começou um diálogo, acabou sendo um diálogo, eu ia até tirar, porém como eu vi que já está em 2.000 e poucas visualizações, eu deixei assim mesmo. Porque já tive reclamações de irmãos que dizem que eu repito muito e que eu fico me justificando. Mas, irmãos, sabe por que eu faço tudo isso? Porque eu tenho medo de passar na frente do meu Deus. Então eu tenho muito temor nessa parte, irmãos. E que Deus se desagrade de mim. Por isso eu me porto dessa maneira. Mas se os irmãos acharem que meu canal que não está bom, os irmãos falam aí para mim que eu estarei também tentando me esforçar para melhorar. E também quero desejar aos que são inscritos, né? Se inscreveram agora e os outros inscritos, que Deus os abençoe por estar aqui conosco. Deus abençoe cada um de vocês. Os irmãos vêm, ontem congregou até pessoas muçulmanas, congregou pessoas dos Estados Unidos, hoje também tinha ali no canal pessoas da Espanha, entende, irmãos? E são pessoas que a gente vê que estão com fome, e a minha intenção é pregar o evangelho, não é ficar atacando denominação, mas isso já estão vindo contra mim. Eu tenho recebido, mesmo nos cultos online, hoje eu recebi diversos comentários de pessoas, irmãos, que eu não sei explicar, irmãos. Não sei explicar como que uma pessoa pode criar um problema num culto, irmão, que eu não estou falando nada. São pessoas ignorantes, mas os irmãos me perdoem, no amor de Jesus Cristo. E a irmã que está aí, que acha que eu repito, que eu sou isso aqui, falou algumas coisas, a irmã me perdoe também, porque eu também estou enfermo, irmã, muito enfermo. E só Deus sabe quando eu estou aqui, quando eu estou sentado aqui. Eu faço isso por amor mesmo. Por amor, irmãos. O irmão não quer saber. Tem noites que eu não durmo, porém eu dou graças a Deus que eu tenho um grande carinho por vocês todos e por nosso Senhor Jesus Cristo acima de todas as coisas. E eu estava aqui na comunhão, irmãos,
senti de ler um trecho da palavra de Deus, aonde está escrito em 6 de Efésios, mas eu vou ler a partir do versículo 10. No demais, irmãos meus, vamos ler com a ajuda de Deus e a luz do Espírito Santo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, porque contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno, também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Irmãos, aquilo que é para ser falado, aquilo que é para ser propagado a respeito da salvação, nós não podemos ser impedidos por ninguém. Ainda que alguém venha querer nos impedir, porque aqui Paulo, nessa epístola, falava com aquele povo que estava em Éfeso, em Efésios, a cidade de Éfeso, uma cidade que houve muita heresia, irmãos. Um lugar que houve ali pessoas que criaram o docetismo, uma doutrina que não, não acreditava na divindade de Cristo. E foram eles que saíram do meio do povo de Deus e que João orou e disse: se eles saíram de nós é porque já não eram de nós. Esse docetismo era uma doutrina que eles acreditavam sim que Deus era o Pai, que o Espírito Santo sim era o Espírito Santo, mas que Jesus Cristo não fora gerado pelo Espírito Santo. E nessa crença, irmãos, eles blasfemaram contra o Espírito Santo, porque se estavam dizendo que não era verdade. E vocês entendem que perigo, irmãos? E aí então eles se afastaram e foram se reunir em outro lugar. E os irmãos dali de Éfeso ficaram tristes, mas João fez uma oração e disse assim, ou melhor, João orientou eles, para aqueles que pecarem para a morte, não digo que orem, quer dizer, eles blasfemaram contra o Espírito Santo, o único pecado que não tem perdão. Não é o seu caso julgar uma palavra, analisar um texto, analisar uma pregação, isso não é pecar contra o Espírito Santo. Mas diante das situações que nós estamos hoje, irmãos, nós temos sim que examinar tudo para que nós não sejamos enganados, sermos fortalecidos na força do poder do eterno Deus e ser revestidos com as armaduras celestiais para que possamos também, irmãos, nos momentos adversos da nossa vida, podemos lutar não contra a carne, contra o sangue, porque essas pessoas que entram com esses espíritos, nós não podemos, irmãos, deixar às vezes sem uma resposta. Sabe por quê? Porque às vezes elas também estão debaixo de uma, de uma cadeia maligna e não enxergam e não sabem o que estão fazendo. Então nós temos que ter paciência e nessa parte Deus me deu paciência. Embora muitas das vezes os irmãos parecem que eu estou nervoso, mas não é. É o meu jeito, irmãos. Eu sou de uma. Eu tenho duas. É, eu sou brasileiro e português. Português já é meio assim de falar alto, de mostrar, não é? E também dentro da minha geração, tudo indica que eu sou sefardita. Sefardita
porque meus pais nasceram num lugar aqui, e meu pai nasceu num lugar aqui onde tinha muitos judeus sefarditas. E tudo indica que os meus antepassados eram sefarditas. Por quê? Porque o meu sobrenome justamente seria um sobrenome de sefardita. Então, irmãos, imagine a natureza humana que nós temos diante de enfermidades. Por isso que às vezes eu esqueci muita coisa que eu ia contar, entrava alguém, perguntava, mas eu agradeço a Deus, irmãos, que Deus não me deixou confundido nem envergonhado, embora estou um pouco enfermo, mas eu creio de alma que Deus vai fazer uma obra. Por isso, irmãos, nós temos que estar firmes. Meu caríssimo irmão, você que entrou há pouco tempo no canal, entrou várias pessoas, tem uma irmã que entrou agora há pouco tempo, tem irmãos, eu vou dizer para vocês, vamos nos revestir da palavra de Deus, vamos anunciar o evangelho, vamos procurar, irmãos, demonstrar para esses príncipes das trevas que já estão adentrando dentro de grandes denominações, cegando os homens, irmãos, deixando eles totalmente numa situação sem nenhuma escapatória. Houve lugares, irmãos, que pessoas tiveram que sair porque iriam gastar 25.000 euros e foi proposto para aquela pessoa, não, você fala que foi gasto 150 mil. E ele não aceitou essa maldade, né? Tirar o dinheiro do povo. E ele foi excluído do ministério. Então vê que espírito está trabalhando dentro das denominações, irmão. Nós já não estamos mais em tempo de ficar escondendo as coisas, porque porque vai escandalizar, porque alguém vai escandalizar, não. E quando você está numa fraqueza ou num pecado que eles dizem que não tem perdão, mas Deus tem, Deus te perdoa, ninguém te poupa, põe você em cima de um pedestal e fica jogando pedra. Então, você tem o direito de ser defendido. Alguém tem que se levantar para defender você. Não que eu seja o salvador da pátria. Eu não sou nada, irmãos, mas eu sou um servo de Deus e me foi constituído o dever de pregar contra essas hostes malignas que estão tomando os corações dos homens e querem fazer com que eles venham a menos na presença de Deus. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, o Senhor quer revestir vocês da armadura celestial, daquilo que vem do céu, para que no momento, irmãos, em que o inimigo vier, vocês possam, cada um de nós possamos resistir, estar firmes, irmão, cingidos com nossos lombos, com a verdade, vestir a couraça da justiça, para não sermos enganados por essas seitas humanas, por heresias que estão surgindo cada vez piores, irmão, e os homens não estão enxergando. Por quê, irmãos? Porque eles não tiveram a sorte espiritual, vamos dizer assim, no sentido espiritual, não tiveram a felicidade de terem os seus olhos abertos no momento exato. Mas hoje, irmãos, Deus manda eu pregar para vocês essa palavra, que já é bem tarde, porém eu sinto de dizer, irmãos, de dentro do meu coração, que nós temos que orar em todo o tempo, como está escrito aqui dentro das Sagradas Escrituras. No começo, irmãos, que você vai orar, parece que você está, vem uma canseira, às vezes vem uma luta, para que você não ore, mas clame contra isso, ore ao Senhor, busque a Ele, lute contra a sua própria carne e faça aquilo que Ele te mandar, porque o Senhor vai ser com você, vai ser conosco, irmão, nós não vamos perecer. Eu tenho certeza, por mais aflitos, por mais angustiados, por mais atingidos por rajadas malignas e satânicas em lugares que nós nem imaginávamos, irmãos, pessoas que nos ameaçam, pessoas que fazem com que nós, irmão, muitas das vezes desanimamos de pregar, desanimamos de falar, porque tanto que ensinamos, tanto que falamos e tudo parece que as pessoas não estão acreditando. Irmãos, é difícil realmente, mas graças a Deus, irmão, que o Senhor tem nos dado força. Eu não me comparo com o apóstolo Paulo, pelo amor de Deus, mas Paulo disse assim: ore por mim, aleluia,
porque para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança. Glória a Deus. Irmão, essa palavra que eu estou pregando aqui, eu tenho confiança nela, porque está escrito aqui dentro. Tenha confiança, irmã. O Senhor vai te revestir das armaduras celestiais. Irmã, seja quem for que estiver precisando dessa palavra. Tem uma irmã que entrou agora, acho que é Ana o nome dela. Se ela ouvir esse vídeo, irmã Ana, fica firme, irmã. Glória ao nome santo, fica firme. Deus tem um plano de salvação e ninguém vai tirar você desse plano. Não adianta o adversário falar no teu ouvido que não tem jeito. Sempre Deus vai dar um jeito. Tem outros irmãos, eu não vou citar nomes de irmãos aqui. Dessa irmã eu senti, não sei nem porquê, irmão. Tem muitas Anas no meu canal, mas é uma que entrou agora e o Senhor me fez sentir de falar isso aqui. Fica firme, reveste-te da armadura de Deus, porque o Senhor ama a tua alma. Irmãos, hoje, nessa live que eu achei assim que não ficou bom, todavia eu não tirei ela, eu ia tirar, irmão. Eu não tirei porque eu já tinha 2.100 visualizações e muitos comentários. Então, eu vi que o povo não me julgou num momento em que eu falei que eu ia contar uma obra, entrou um irmão já me fazendo pergunta. No fim, aquilo virou um diálogo e eu não expressei o que eu queria expressar, mas nessa palavra eu vou expressar. Tem uma denominação, irmãos, que ela só acha que só ela que pode fazer culto, só ela que pode pregar, só ela que pode cantar, e está trazendo problemas. Eu preciso de oração, irmão. Eu peço, como Paulo pediu, eu estou só pedindo para os irmãos orem por nós, porque na verdade nós temos que sim ser revestidos da armadura de Deus para poder resistir, porque sabemos coisas demais e muitos estão nos observando e querendo fazer um jeito de nós nos calarmos, mas com a oração dos irmãos e na fé em Jesus Cristo e orando em todo o tempo, nós vamos conseguir vencer, não pela nossa capacidade, porque quem morreu na cruz por nós foi nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por mim, por você, e Ele promete nos dar a vida eterna. Meus caríssimos irmãos em Cristo, eu tenho um grande amor por todos os inscritos no meu canal, sem demagogia, não é porque dá like, não é nada disso não, irmãos. Se eu tivesse condições de voltar no Brasil, que eu quero voltar, se Deus quiser, até o ano que vem, eu vou fazer uma coisa, irmãos. Se o Senhor me der vida e saúde, tem 6.000, ou pode ser que tenha mais depois. Não é difícil, irmão. Se a gente se esforça, a gente visita quase todos. Eu, quando morava na minha cidade, eu visitava quase todo o povo. Não vou dizer que todo, porque às vezes nós tínhamos compromissos, mas sempre eu passava. E isso é um dom que Deus me colocou, de amar, de perdoar, e às vezes eu repito muito, mas também os irmãos considerem a enfermidade que eu estou passando. Não é fácil, irmão, mas eu acredito que agora estou fazendo um tratamento e também acredito na oração dos irmãos e eu tenho certeza que o Eterno vai me ajudar. Glória a Deus, assim como vai ajudar você. Tá entendendo, irmão? Vai ajudar a tua casa, a tua família, os teus filhos. Não é porque você não está mais numa instituição que você perdeu a liberdade com Deus. Muito pelo contrário, você tem total liberdade para falar com o teu Criador, porque foi Ele que te criou, foi Ele que te formou e Ele estará contigo todos os dias da tua vida, até a consumação dos séculos. Guarda essa palavra, segura no evangelho verdadeiro e fica firme, porque aquele que tem o evangelho da verdade não vai perder o galardão. Deus seja glorificado. Amém e amém.